Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Sintam-se bem. Capítulo 8 de hoje. Bem-aventurado os que têm puro coração. Deus é nosso Pai, criou os espíritos simples e ignorantes. Lhes concedeu os meios para conquistar a perfeição através dos seus próprios esforços. Somente os espíritos puros podem perceber a essência espiritual de Deus. Assim começa o capítulo. Trago uma história. Aconteceu comigo hoje. Hoje de manhã, por volta do meio-dia, estava buscando minha filha na escola, estava no carro. E criança, né, adora fazer uma pergunta. E ela começa assim: pai, posso fazer uma pergunta? Claro que pode, né, filha? Às vezes eu digo não para brincar com ela. Não, não pode. Ela diz, vou fazer igual. Que bom que ela faz. E a pergunta dela foi interessante. Ela perguntou se Deus era dono de tudo. E aí eu fiquei, e agora? O que eu digo para ela? Filha, não é bem assim. Do ponto material, Deus não tem nada, porque Ele não é materialista. Mas Deus é dono de todo o poder, de todo o amor, de toda a bondade. Digo, tá respondido, né? Tô tranquilo, agora vou seguir dirigindo, 386, complicado o trânsito. Aí ela sai com outra pergunta. Pai, se Deus é dono de todo o poder, Ele tem todo o poder, então Ele é egoísta? Me perguntou ela. Por que Ele não divide esse poder com todos? Puxa vida, e o trânsito estava complicado ainda, e agora, o que eu faço? E aí eu pensei um pouco e disse para ela. Na verdade, eu fiz uma pergunta para ela. E eu perguntei assim: e se Deus desse o poder dele para todos, o que aconteceria? E pensei comigo, agora vai ficar pensando até em casa. Que nada, a resposta dela saiu na hora. Pai, muitos usariam o poder para o mal. Foi essa a resposta da minha filha. E aí, eu trago de volta, então, para a nossa questão. A conversa encerrou aí. Né? Eu disse para ela, tá, tudo bem, filha, realmente isso poderá acontecer, mas as pessoas também são boas, a gente não pode pensar só nisso. Encerramos o assunto, chegamos em casa. Com isso, o que eu trago? De um dos ensinamentos. Que quem tem puro o coração pode ver a Deus. Quem tem o coração puro tem a capacidade de ver a pureza. Ver luz, enxerga mais. Porém, ver a pureza é muito difícil. Pois o nosso mundo terreno, esse mundo que está aqui, está cheio, está misturado, está tudo junto. Tem pureza, tem maldade, tem ambição, tem egoísmo. Aqui está tudo misturado, é muito difícil de ver a pureza. E uma das condições para ver a pureza é estar puro. E a pureza de coração, ainda traz Jesus, que ela é inseparável da humildade e da simplicidade. Algo que vamos retomar daqui um pouco. E aí trago uma questão. O pensamento pode ser um perigo se colocado em ação, porém existe mal em apenas pensar, sem materializá-lo em ação? Ou seja, se eu só pensar e não fizer o mal, está tudo bem? Claro que não, né? Não podemos ser inertes. Não podemos aceitar que pensar o mal é bom, é aceitável. Não podemos pensar, nem sequer pensar no mal. Quem dirá colocar ele em ação?
Então, nesse processo evolutivo de tantas encarnações, a gente vai buscando o quê? A pureza. E aqueles que são puros de coração, nem sequer concebe a ideia do mal. O mal não passa pela cabeça, pelo pensamento, por qualquer situação daquele que é puro de coração. Porém, como eu disse, estamos numa caminhada evolutiva. E alguns até pensam no mal. Concebe essa ideia, mas logo a repele. Não aceita. Não se permite. Apesar de ter pensado, logo pensa diferente. Não, eu não posso pensar isso. Eu não posso pensar na maldade. Eu não posso pensar em fazer o mal. Isso não me pertence. E aqueles que ainda estão no começo da caminhada, pensam no mal e muitas vezes se satisfaz. Se compraz da maldade. Esse ainda está muito longe de chegar aos puros de coração. E diante disso tudo, estamos na caminhada. Né? Não pensamos no mal e nos satisfazemos. Não serve, temos que melhorar. Até chega a dar o pensamento no mal, chega o pensamento do mal, mas a gente repele. Opa, evoluímos um pouquinho mais. A caminhada já está melhor. E aí chega a tal ponto que o ser humano não pensa mais. Esse pensamento não existe mais em sua mente, em hipótese alguma, o mal não lhe pertence mais, de forma nenhuma. Ok? Estamos puros de coração? Estamos prontos para ver a Deus? Estamos prontos para entender a sua existência? Acho que ainda não. Não é suficiente. Não basta abster-se do mal. Temos ainda que fazer o bem. Aí a caminhada realmente começa. Onde começamos a colocar em prática aquilo que estamos buscando nesta casa. Que estamos buscando no nosso dia a dia. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E a partir daí começa a nossa evolução. Combatendo o mal. Deus não criou o mal. O mal está em nós. Está no nosso pensamento, está nas nossas atitudes. O mal se criou através do nosso livre-arbítrio. Quando decidimos que não queríamos mais fazer o bem. Aí começa. Então, se está em nós também a mudança. A buscar essa pureza de coração. E como havia dito antes, simplicidade e humildade fazem parte daqueles que têm o coração puro. Então, cabe a reflexão. Simplicidade e humildade não é pobreza. Quantas vezes ouvimos falar, aquele pessoal são muito humildes. É um vício de linguagem. Né? Se refere à humildade porque não tem tantos bens, porque lhes falta muitas coisas materiais. Né? Não é de má índole que a gente fala isso. Mas temos que pensar que nem todo pobre é humilde. É uma opção. Seja ele, seja a pessoa de qualquer condição material, pobre ou rico, de qualquer religião, de qualquer etnia, qualquer raça, qualquer cor, independente da cor dos olhos, da cor do cabelo, da onde ela vai, o que ela frequenta, a humildade e a simplicidade é uma opção de vida. E a humildade e a simplicidade caminham junto com a pureza. Quanto mais a pessoa busca fazer o bem, fazer parte dessa campanha do bem, fazer parte do amor ao próximo, mais humilde, mais simples ela se torna. Então, começamos nesse momento a nos livrar
daquilo que é inútil. Passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e do que precisamos. Abrir mão de informações desnecessárias, de coisas inúteis. Quanta coisa inútil a gente tem. Quanta coisa a gente carrega, guarda sem necessidade. E quando eu falo de coisas, falo de informação, falo de sentimentos que não nos levam a lugar nenhum. Nesse momento começamos a fazer uma limpeza no coração. Igual quando se limpa uma casa. Quando se desfaz daquilo que não é necessário. Exercita o desapego moral, material. E aí, a partir daí, começamos a tomar novas concepções. E a vida começa a melhorar, a desapegar de coisas do passado. Começamos a ver o presente e olhar para o futuro. Como estamos e o que queremos. Ressentimentos, conflito, tudo isso vai se disseminando. Vai terminando, vai acabando. Esses sentimentos vão diminuindo a cada momento. Só que isso não acontece da noite para o dia, não acontece em uma única reencarnação. Isso é um processo lento, que vai evoluindo a cada reencarnação. Vou vindo melhor, vou pensando e vou agindo de forma melhor. Jesus ainda nos traz: se não vos convertes e não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino do céu, advertiu o Divino Mestre Jesus. Quer dizer, se não abandonar as ideias e tendências humanas, não chegareis à perfeição. A criança é o símbolo da inocência. Então, dentro dessa pureza que a gente busca, essa pureza de coração, de fazer o bem, ele traz uma analogia à criança. Mas aquela criança que é recém está aprendendo a caminhar, que é recém está aprendendo a falar, que está aprendendo as coisas, essa é cura de coração. Essa traz a inocência. Está limpa de qualquer maldade. Só conhece o amor que é dado pelos seus pais. Então, Jesus diz isso aos seus discípulos. Sedes puros de coração, igual uma criança. A inocência de uma criança. Não está dizendo ele que devemos nós ser ingênuos, inocente a ponto de ser enganado pela maldade. Muito pelo contrário. Temos que conhecê-la para poder impedir. Ele traz essa inocência de comparação. Assim como a minha filha hoje, inocentemente, me perguntou se Deus era egoísta. Foi difícil responder que não é nesse sentido o poder de Deus. Então é isso que Jesus busca. Esse capítulo, ele traz mais informações, mas o principal ponto é realmente a pureza. Aí esse é o objetivo de fazer o bem, de não pensar o mal, de colocar tudo em ação. É difícil, não é fácil, é uma busca constante, E aí eu faço uma pergunta que é para levar para casa, tá? Na verdade, são algumas perguntas que eu gostaria que refletisse ao chegar em casa, sobre esse assunto. E a pergunta é: por que eu entro na casa espírita? Qual a razão? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Efetivamente, eu estou buscando o quê? Quando entramos por aquela porta, sentamos aí, ouvimos uma palestra, nos preparamos para um passe, o que estamos buscando? Essa pergunta é para ser feita. E o que realmente queremos? Porque muitas vezes estamos sentados, ou até mesmo na hora do passe, e o pensamento está muito longe. O irmão pediu para desligar o celular. Por quê? Para nos concentrarmos no que viemos buscar. Quando sentamos na frente de um médium, de um passista,
nos concentramos naquilo que viemos buscar. Por quê? Eu só vou ver Deus se for puro de coração. 2 capítulos da doutrina, que para mim e para muitos trabalhadores da casa definem muito bem, que é o capítulo 6º, que foi a semana retrasada, que é o Cristo Consolador. Cristo, Jesus Cristo. Como nós estávamos falando aqui, então, em pureza, em buscar essa perfeição, ele é o exemplo. Ele é o exemplo do amor ao próximo. Ele é o exemplo de tudo que é bom. E aí Deus mandou ele para nos mostrar, para nos ensinar como nós devemos ser. É maravilhoso isso. Porque Deus fez o quê? Bom, lá estão os seres humanos na Terra, com seus defeitos, com as suas dificuldades, eles não estão conseguindo evoluir. Só que para enxergar o reino dos céus, para enxergar a Deus, tem que ser puro de coração. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o Cristo Consolador. Ele vai mostrar o caminho, ele vai estar no caminho, ele vai agir como deve agir e vai ensinar aos irmãos como fazer. E como ele ensinou, deixou aqui para nós, tudo escrito. Não foi ele que escreveu, claro, mas foram as palavras deles que estão aqui. Então, quando estiver perdido, quando não souber o que fazer, quando estiver com dificuldade com seus sentimentos, eu não sei o que é certo, não sei o que é errado, lembre de Jesus. Lembre o que ele fazia, leia o que ele deixou para nós, que vai achar o caminho. Cristo Consolador é o caminho. E ainda, então, para fortalecer, o capítulo 15 representa tudo o que precisamos fazer. E o capítulo 15 fala: fora da caridade não há salvação. Busque Cristo, faça caridade, viva com Deus. E neste momento eu agradeço a atenção de todos e desejo a vocês uma boa noite. Que assim seja.